Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse CL de hoje. Boa noite, César Calejão. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, porque hoje é um assunto que tem muitas perguntas e poucas respostas claras. Acredito, a nossa audiência e até a nós, né? Sim. Vai ser muito importante a gente falar hoje sobre tratamento, sobre o uso de cannabis medicinal. E quem vai pintar na nossa tela agora é a Margarete Brito, que é advogada e também fundadora da APEP, que é uma ONG de apoio à pesquisa a pacientes de cannabis. Seja muito bem-vinda, Margarete, ao nosso Sinapse. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Cauã. Muito prazer. Obrigada pelo convite. E bora lá. Obrigado, Margarete. Prazer em te receber, viu? Margarete, para a gente começar o nosso papo, há hoje cerca de quantos pacientes que fazem uso da cannabis medicinal, hein? No Brasil? Se puder passar no mundo também, para a gente ter uma ideia. Então, Roberta, eu não tenho os dados do mundo e nem do Brasil inteiro, né? Porque como a gente vive nesse limbo jurídico, acaba faltando, né, dados. Mas eu tive na semana passada numa audiência pública e estou com um dado específico fresquinho na cabeça, que é o número de pacientes que as associações atendem, que são 180 mil. No Brasil, atendido por organizações iguais à PEP, né, que são associações que plantam, que entre cultivar e fornecer medicamento, tem outros trabalhos também. Mas eu não sei te precisar no Brasil inteiro. Tá. Conta um pouquinho, querida, pra gente da APEP, por favor, Margarete, como é que ela surge? Parece que teve uma influência da tua filha, né? Parece que você se inspirou na tua filha, Sofia, para fundar a APEP. Conta um pouquinho pra gente, por favor, acerca da associação. Então, a minha história começa há 10 anos atrás, em 2023, quando o meu esposo ele descobre na internet uma menina americana que estava fazendo uso de um produto à base de cannabis. Eu entrei em contato com essa família nos Estados Unidos, eles me deram o contato de uma indústria que fornecia para ela lá, e na época era considerado tráfico internacional de drogas, mas claro, né, você está ali trazendo um medicamento para melhorar a qualidade de vida da tua filha. Sim. Você nem pensa quais são as consequências. E muito rápido eu entrei em contato com o Siddhartha, inclusive, que é bastante conhecido nesse universo, com o Emílio Figueiredo, que também é um advogado bastante conhecido. E eles me mostraram que tinha um médico aqui no Rio de Janeiro, na época, Dr. Ricardo Ferreira, especialista em dor, que inclusive ele já plantava, ele fazia extração e ele dava óleo para a sogra e para outros pacientes, e ele me deu uma amostra grátis, e eu deixei de importar eu importei uma vez, os resultados nem foram assim o quanto eu esperava, e depois, nesse mesmo caminho, né, de buscar um alívio para minha filha, que ela tem uma síndrome genética rara, e entre outras coisas, ela tinha muitas convulsões. E esse medicamento médico me deu um pouquinho, foi assim, impressionante, né? A Sofia tinha, na época, cerca de 60 convulsões por mês, ela reduziu para 10 convulsões por mês. E aí eu falei, caramba, se ele planta, ele faz, ele quer me ensinar, né, para eu ter uma independência. E nisso já tinha muita gente, a gente ficou muito em visibilidade na época, o nosso caso, porque é maconha, criança, é um produto proibido, e a gente ficou muito em visibilidade em todas as mídias, e muita gente me procurava. E aí, enfim, aí a gente aprendeu a plantar, extrair, a gente distribuía para um grupo de pessoas conhecidas que a gente vê que estava precisando. E aí depois de 10 anos, a minha casa virou uma associação, e aí a gente começa a organizar isso tudo. E aí a gente hoje atende só na PEP a gente atende 8 mil pacientes, a gente tem 70 funcionários. A gente tem 2 sedes, uma no interior do Rio de Janeiro, onde fica toda a unidade de produção, e a gente tem aqui no centro, na Rodovidor, mais uma unidade onde é o acolhimento, dispensação, comunicação, financeiro, enfim.
E por aí vai, assim, é bem resumido, assim, são 10 anos de história, assim, Sim. resumidamente é isso. E, Margarete, quais são as principais patologias que podem ser tratadas com cannabis? Eu faço tratamento com cannabis, eu tenho dor crônica, né, nas minhas costas. E tenho insônia e também sou um pouco ansiosa, né? E aí eu achei muito interessante quando eu fui procurar um médico, porque eu tinha uma vasta gama de possibilidades, né, de especialidades que também atendiam e que também receitavam um tratamento com cannabis, né? Então, assim, aí eu até fiquei na dúvida, eu falei, poxa, será que eu vou numa pessoa que um ortopedista que me receite um tratamento de cannabis, ou talvez eu vá num clínico geral, que daí eu posso tratar a minha cannabis e uma outra questão de saúde que eu também tenho. Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito surpresa com a variedade, né, de médicos que hoje podem atender em diferentes especialidades. Então, eu queria abordar essa questão com você, né, da especialidade médica e também dos tratamentos, quais são as patologias, quais são as doenças que podem ser tratadas com cannabis. Então, hoje em dia qualquer médico pode prescrever, né? Médico de família, psiquiatra, enfim, o médico tendo o CRM ativo, ele pode prescrever. As doenças também são as mais variadas, mas antes de falar das doenças, é importante a gente dizer que não é uma panaceia, né? Que quando a gente fala que trata dor, que trata epilepsia, que trata Alzheimer, Parkinson, questões de saúde mental, ansiedade, enfim, a gente está falando que existe dentro das pessoas uma coisa chamada sistema endocannabinoide, que a gente tem dentro da gente receptores endocannabinoides, que são os nossos, aqui o Siddhartha fala muito bem, que a gente tem maconha dentro, você gosta ou não de maconha, você tem maconha dentro de você. Que quando as substâncias da planta, elas entram em contato com os canabinoides, né? Eles entram em contato com esse sistema, faz igual chave e fechadura. Quem depois quiser se aprofundar um pouquinho mais, é só digitar ali na internet sistema endocannabinoide, vai ter inclusive videozinhos assim explicativos que a gente tem muitos receptores no sistema nervoso central. E a gente tem receptores pelo corpo todo. Então, quando a gente fala que serve para todos esses tipos de doença, a gente está dizendo que existem muitos artigos científicos, muitos estudos publicados no PubMed. Então, existe muito preconceito, mas assim, existe muita informação disponível. Assim, é só a pessoa querer, né, ir lá acessar, porque tem lá. Então, hoje em dia, embora exista muito preconceito, né, porque a gente fala em geral, para as pessoas que não acreditam, para as pessoas que são contra, que têm preconceito, a gente pede, cara, vai lá, dá uma pesquisada, né? Não é panaceia. Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Médicos qualquer especialidade, desde que tenha o CRM ativo, e doenças são, assim, diversas doenças, sobretudo questões que estão ali ligadas intimamente com o nosso sistema nervoso central. Essa analogia é muito boa tem os neuropeptídeos e receptores opioides, e é assim mesmo. Esse encontro, né? Ele encaixa e trava. E o Siddhartha fala muito bem, eu já entrevistei o Siddhartha em outras ocasiões, ele fala muito bem a respeito disso. Margarete, vamos falar um pouquinho a respeito. A gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente entrevistou, a Hobbs lembrou bem aí, o Ricardo Petraglia, acho que há 2 meses, né? Umas 8 semanas. E ele estava falando a respeito de que ele não vê grandes diferenças entre a cannabis recreativa e a cannabis medicinal. Como é que você sente essa questão? Existe diferença entre as duas coisas? E por que você crê que existe tamanho estigma ainda sobre o tratamento com a planta? Então, eu acho que não existe... uma vez eu ouvi a seguinte frase: todo uso é terapêutico. E aí, quando eu ouvi isso há alguns anos atrás, eu falei, isso é papo de maconheiro. E não era. Porque quando você está trabalhando com isso, você recebe pessoas e você começa a entender
que a substância, a planta, ela tem os canabinoides. E esses canabinoides, independente se for via óleo, igual a Roberta toma, ou se for via fumar nunca é recomendado porque você está mandando monóxido de carbono para dentro do seu pulmão. Eu fumo tabaco, então assim, se eu fumasse só maconha seria menos prejudicial. Mas quando você vaporiza, por exemplo, nos países onde a maconha é regulamentada, os médicos prescrevem vaporizar, assim como outros medicamentos que você vaporiza. Então, a diferença do uso que as pessoas falam, uso medicinal e uso recreativo, muitas vezes não existe nenhuma diferença, porque a pessoa que pega ali um baseado para fumar, muitas vezes ela está ali buscando um alívio, ou porque chegou cansada do trabalho, quer relaxar. Muitas vezes ela fuma antes de dormir, ou muitas vezes fuma porque está ansioso e sente. É até bom a gente lembrar que a OMS, Organização Mundial da Saúde, coloca no conceito de saúde o bem-estar. Então, se você for pensar que uma pessoa fuma por causa do seu bem-estar, a gente está falando de saúde. Né? Então, tanto que quando a gente vai para a Marcha da Maconha, a gente coloca uma faixa lá, maconha é questão de saúde. Né? Uso recreativo, seria assim, igual a pessoa... Existe, a gente não fala, por exemplo, uso recreativo do álcool. A gente fala, vou ali tomar um álcool recreativo. Esse termo recreativo, a gente nem usa mais, assim, dentro do nosso universo, a gente nem usa mais. A gente fala de uso adulto responsável. Tá. Porque a gente entende que, cara, a pessoa tem o direito de usar, de fazer uso da substância que ela bem entendeu, o corpo é dela, ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu também concordo com o Ricardo Petralha, eu acho que uso é uso terapêutico, isso porque a gente nem entrou ainda na questão, né, a gente podia falar assim, outros tipos de uso religioso, ritualístico, né, que nem tem da ayahuasca, mas tem da cannabis também, tem da maconha. Então, eu acho que o uso é terapêutico, né? Tanto que existe na nossa militância ali no ativismo essa discussão para a gente chegar aí num denominador comum, né? Como é melhor a gente abordar? Maconha terapêutica, maconha medicinal, maconha é maconha, né? Então, eu acho que uso é uso e maconha é maconha. Você sabe que quando eu comecei a compartilhar com os meus amigos que eu tinha iniciado o tratamento, né, a primeira pergunta que vinha era: Roberta, dá barato? E eu respondo, pelo menos a quantidade que eu tomo é não. Né? Não altera a consciência? Não. Porque até onde eu entendi, Margarete me corrija se eu estiver errada, quando você faz a extração, né, da cannabis, existem diferentes tipos de canabidioides ali presentes, Tá. Né? Então você tem o THC, você tem o CBD, enfim, você tem óleo só de THC, você tem óleo, então, enfim. Então, assim, eu vejo um pouquinho uma diferença entre o recreativo e o medicinal, porque é possível você extrair exatamente o que você precisa para o seu tratamento. Tá. Diferentemente de fumar um baseado, que você está botando tudo para dentro. Sim. E aí, de fato, né, o pacote completo, certo? Certo, mais ou menos, assim, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, assim, uma diferença entre o fumado e o ingerido, né? Eu falo, às vezes, brincando, maconha líquida e maconha sólida. Quando você, por exemplo, está em tratamento de quimioterapia, por exemplo, a maconha fumada é muito mais recomendada ou vaporizada, né? Porque a ação é muito mais rápida. Então, se você precisa que o enjoo passe ou que uma tremedeira, Parkinson, né? Ele está ali numa crise de tremedeira. Eu não sei nem se é a tremedeira que usa o termo, mas ele está precisando de um resultado mais emergencial, o ideal é que ele fume, porque em 5 minutos ele consegue passar o enjoo, tal. A maconha ingerida, o óleo, que é igual você toma, ele vai demorar mais ou menos 1 hora e meia para você sentir os efeitos. Então, e também ele demora mais tempo para passar o efeito. Então, por exemplo, a maconha fumada ou vaporizada, em 5 minutos você sente os efeitos, seja CBD ou THC, que já vou falar. E demora 1 hora, mais ou menos, para passar. O ingerido,
você toma, demora 1h30 mais ou menos para você sentir o efeito, mas também a ação é mais prolongada, às vezes dura até 4 horas. Então, dependendo do tipo de patologia, às vezes o médico, se a gente vivesse num país onde a maconha, a erva, né, in natura fosse regulamentada, o médico, dependendo, ele poderia prescrever para uma emergência a erva vaporizada e para a noite, por exemplo, que ele precisa de uma durabilidade maior, de um tempo de ação maior, a maconha ingerida. Agora, CBD e THC. O THC em baixas doses, ele é assim, tão fundamental quanto o CBD, o THC. O THC, por exemplo, ele é necessário, por exemplo, para quem está em quimioterapia. Não adianta CBD, tem que ser o THC. Tanto que existe uma molécula já sintetizada de THC, que é o dronabinol, que inclusive vai ser incorporado agora aqui para ser distribuído no SUS, no Rio de Janeiro. E o CBD, ele é uma molécula que ela ficou muito famosa, né, de 2014 para cá, porque realmente é aquela que não dá, que nem ele falou que não dá o barato, e também ela é anti-inflamatória, e tem outras moléculas, o CBG, o THCV. Então, assim, a planta ela tem mais de 300 substâncias e todas são utilizadas medicinalmente, né? Todas são. Mas o THC, o CBD poderia, por exemplo, ser feito uso recreativo também, enfim, porque o barato ele pode ser, como se diz, confortável para algumas pessoas. Por exemplo, eu tomo THC de manhã, que eu não falo que dá barato, ele me melhora o humor. Tá. Então, assim, é um pouco mais complexo assim do que CBD é recreativo e THC é recreativo e CBD é medicinal. Os dois, todos são medicinais. Não sei se eu fui clara. Totalmente clara. Me parece que existem propriedades terapêuticas que podem ser utilizadas de diferentes maneiras, dependendo da situação, dependendo do paciente. Diferentes composições. Exato, exatamente. Dependendo do objetivo. Totalmente clara a tua explanação, Margarete. E como é que você sente, vamos falar da coisa sociopolítica, né? Porque a gente sabe que é uma planta muito estigmatizada e a gente sabe que boa parte da população brasileira, principalmente as parcelas mais afeitas ao dogma religioso, tem muita resistência considerando a cannabis, considerando a maconha. Como é que você vê a evolução do processo de legalização da erva no Brasil? Você acredita que isso deve acontecer num futuro breve? Não é algo que deve acontecer em menos de 10 anos? Como é que você avalia essa questão sociopolítica do uso da planta? Então, eu acho que a gente avançou muito, se for comparar 10 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, mas eu acredito que ainda tem um caminho muito grande pela frente. Eu acho que no próximo ano a gente vai ter um termômetro um pouco melhor para a gente falar se falta muito, se falta pouco. Por quê? Que nem eu disse, eu tive lá semana passada em Brasília, e o representante do Ministério da Saúde falou pela primeira vez em 10 anos que eu estou envolvida nisso, que é deles, é do Ministério da Saúde, a regulamentação do cultivo. Porque a maconha medicinal, ela já está legalizada, né? Então, assim, é bom explicar que hoje, por exemplo, existem 3 formas de acesso para quem tem uma receita médica. Você pode comprar na farmácia, você pode importar, ou você pode obter com as associações. Em geral, com as associações é mais rápido e mais barato. Uhum. Então, assim, o grande gargalo sociopolítico para a gente resolver essa questão é o plantio no Brasil, é a produção de estudo no Brasil. Né? Porque se a gente for pensar, hoje as associações, elas geram muito mais riqueza para o país, porque quando você compra um medicamento de uma dessas 2 primeiras alternativas, que é farmácia ou importado,
o IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, que é a planta in natura, que é a matéria-prima, vem lá dos Estados Unidos. Então, você tá pagando em dólar, né, o dinheiro provavelmente volta para os Estados Unidos, você não está gerando riqueza para dentro do seu país. Se gera emprego, deve ser pouco, né? Ao contrário, né, quando você está lutando pelo plantio no Brasil. Então, as duas primeiras opções, importado e farmácia, a Anvisa já regulamentou. Enquanto a isso, não tem, sabe, o que se falar. Agora, né, o plantio e a produção no Brasil, eu acho que ano que vem a gente vai entender se está muito distante, porque quando o Ministério da Saúde, o representante Rodrigo Cariri, assumiu que é do Ministério da Saúde a responsabilidade pela regulamentação do cultivo, ele inclusive disse que já está praticamente pronto, escrito o que é que ele vai colocar ali, só que tem medo do Centrão. Então, assim, o Ministério da Saúde é uma das pastas que tem mais dinheiro, digamos assim, né? O Centrão tá doido para pegar. Imagina se a Nízia, que é a favor da regulamentação da cannabis, ela, enquanto presidente da Fiocruz, super apoiava a PEP, inclusive, parceira, a Fiocruz sempre foi parceira. Imagina se ela legaliza o plantio de maconha no Brasil. Em 2 minutos ela pode ser que... Então, assim, né, eles até pediram para a militância assim, um pouco de calma, vamos tentar traçar algumas estratégias, né, vamos devagar, vamos sentir, porque, assim, não é uma coisa simples regulamentar plantio de maconha no Brasil. Então, assim, a gente fica assim, eu luto por isso há 10 anos, sei que é justo, sei que é necessário, a gente, né, já não aguenta mais ir para Brasília, ficar fazendo essas articulações, mas se for para a Nízia perder o Ministério da Saúde, é melhor a gente ficar do jeito que tá, porque senão nem SUS a gente tem, né? Então é complicado, assim, eu não sei o quanto a gente vai conseguir enfrentar, né, e driblar, né, todo esse conservadorismo, porque são pessoas que não querem escutar, não querem saber, não querem se informar, são pessoas muito fechadas, eles misturam e aí falam que plantação vai ter desvio, plantação é um passo para o uso recreativo. Então, assim, eles não entendem nada, falam muitas besteiras, e é muito difícil lidar com essa galera, assim, sabe? Sim. Conservadora. Sim. Mas é isso, assim, é o que temos para hoje. Agora, Margarete, ainda é muito caro, né? A gente está falando dos produtos importados, que são caríssimos. Comprar na farmácia também é muito caro. A gente tem o SUS distribuindo, mas para algumas doenças específicas, né? Me corrija se eu estiver errada. Quais são elas? Então, agora está na moda, toda prefeitura faz uma lei para distribuição gratuita no SUS, e até hoje eu não conheci uma pessoa que pegou esse medicamento via SUS. Tá. Então, isso virou um pouco mito, assim, né? Então, hoje em dia, é caro comprar na farmácia, ainda, até pelas associações ainda não é tão barato, né? Porque as associações também precisam pagar as contas e não dá para fazer tão barato. Mas é muito mais barato. Vou dar aqui um exemplo. Os importados, em geral, o paciente vai gastar ali por mês, quando toma um frasco por mês, assim, ele vai gastar em torno de 700, eu não sei quanto que você gasta, mas assim, uns R$700. A da associação que eu represento, que é a PEP, é 180. Então, assim, as associações, além de tudo, elas têm um trabalho muito social. Então, se chega um paciente que não tem dinheiro, não tem R$180 para pagar, a gente acolhe ele do mesmo jeito, a gente tem um programa de isenção, a gente tem assistente social. Nenhum paciente deixa de ter acesso porque não tem dinheiro. Então, além de tudo, né, as associações, elas desoneram o SUS. Então, fazem um trabalho assim, incrível e é vista assim, a margem de tudo. Então, assim, é muito revoltante quando a gente para pensar, né, a situação que a gente se encontra hoje, onde o Estado ignora totalmente essa alternativa, inclusive, assim, quer acabar com as associações. As associações prestam um serviço de utilidade pública para a sociedade, né? E sem contar que, por exemplo, a PEP, ela, além de fornecer muito mais barato, tem pesquisa científica com mais de 10 universidades entre públicas e privadas. A gente tem desenvolvimento de novos produtos, tecnologia.
A gente faz geração de emprego para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que é Bati de Alferes, que é onde fica lá a unidade de produção, muito mais do que outras. É muito engraçado, porque lá eles colocam assim, o Bob's dá, sei lá, 20 empregos, a PEP lá, só a PEP dá 30. E a gente é muito ainda assim, é uma cidade muito conservadora, que não sei se você conhece o interior do Rio de Janeiro, mas são cidades muito conservadoras. Então, a gente também, assim, quebra tabus ali, né, de aos poucos a gente contratando pessoas da comunidade do entorno, a gente também educa, enfim. Mas a gente estava falando de preço. Sem dúvida, é muito caro ainda na farmácia e a gente luta por um produto nacional para que cada vez fique mais acessível e que seja possível, né, uma distribuição real via SUS, porque hoje é só ladainha, não tem distribuição nenhuma ainda. Então, para o preço cair, só para fechar aqui, para o preço cair, teoricamente, a gente tem que liberar o cultivo para as associações. É isso, né? Não tem outra saída. Isso. Não tem outra saída. Ou o Estado subsidiar e aí realmente fornecer gratuitamente pelo SUS, né? Vamos ver. São Paulo estava em andamento, né? O Tarcísio, ele fez uma lei municipal, eles aprovaram, né, uma lei municipal e parece que, eu acho que eles eram para dor, para dois tipos de epilepsia, se eu não me engano, e eram 3 ou 4 doenças poucas, né, que eles selecionaram, e é isso, assim, o medicamento vai ser importado, porque as associações, os produtos nacionais não são reconhecidos como medicamento pela Anvisa. Então, é isso, né? Eu até mandei um vídeo aí para a produção, depois, se vocês puderem ver, que foi uma fala super importante da Fernanda, que é de uma associação de Marília, do interior de São Paulo, ela dizendo os números, né? Se você for pensar quantos que foi gasto para fornecer para um número pequeno de pacientes e o quanto as associações, as 2 associações de São Paulo atende, é absurda assim, a diferença, sabe? Então, eu acho que são números que a gente tem que prestar muita atenção, porque se gasta muito dinheiro público, muita judicialização, porque as pessoas que não têm condições, né, de comprar entram com uma ação para o Estado arcar com os custos do tratamento, e o Estado tem. Então, assim, é muita judicialização de produto importado, enquanto a gente aqui fazendo barato, eles não reconhecem a gente por conta de um preconceito, porque não reconhece o plantio, enfim. E são produtos de qualidade ainda superior aos produtos importados. A gente tem, por exemplo, parceria com a Unicamp, que faz a dosagem de todos os lotes com duplo check, enfim. Se um dia vocês dois estão convidados a conhecerem lá a nossa produção, para vocês entenderem assim, o nível de excelência dos trabalhos que as associações hoje em dia fazem. Obrigado, querida. Ao encontro disso, eu tenho uma reflexão que eu gostaria de ouvir a tua opinião. De muitas maneiras, eu acredito que a maconha, de forma mais ampla, foi reduzida ao que a gente chama de prensado. Que a gente sabe que é uma substância suja, que tem uma série de coisas ali que ninguém... De origem duvidosa, absolutamente, né? Duvidosa. Quando você compra prensado, você sequer sabe exatamente o que você está fumando, né? E, de alguma forma, a maconha, a planta em si, no Brasil, porque ela é proibida, ela foi estigmatizada ao prensado, né? Por que você está achando graça? O seu know-how sobre prensado. Esse tema é um tabu, a gente sabe que é um tabu falar de maconha e esse tipo de coisa, mas eu realmente acredito nisso, Robson. Eu acredito que quando a gente fala de maconha, a gente reduz isso para o que é o prensadinho, sabe? Que é aquela substância suja que você não sabe, que tem de asa de barata a todo tipo de porcaria que o cara coloca ali e prensa para ganhar no volume, quando ele vai vender aquilo. E, na verdade, a planta em si não é isso. Quase nem tem a planta em si ali, né? Se for ver mesmo, é isso. O que você acha disso? Porque você estava falando, Margarete, da qualidade, por exemplo, da importância de ter uma planta de qualidade para se extrair óleo, enfim, para dar o procedimento do o que quer que seja. Como é que você acha, como é que você encara isso? Você acha que, por exemplo, um processo de legalização, de descriminalização, poderia contribuir nesse sentido, separando uma coisa da outra?
Eu não entendi muito bem, separando o prensado, eu não entendi. Exato, porque se você tem a planta legalizada e que pode ser consumida de boa qualidade e de uma maneira legal, você não, seja para fumar ou seja para extrair óleo, o que quer que seja, você não precisa mais comprar prensadinho, que é o que, creio eu, 90% das pessoas que fumam maconha hoje no Brasil fumam, porque a planta em si é muito cara, certo? Sim. Aliás, assim, a maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, né? E assim, a gente está perdendo, independente de ela ser regulamentada ou não, hoje em dia, se quiser, você pede no delivery, o prensado, ou tem os dealers, os famosos dealers que vendem aí a R$ 60 o grama da florzinha cheirosa, porque existem pessoas que plantam e que vendem aí a maconha gourmet para quem tem grana para pagar mais. Então, assim, nas bocas de fumo se vendem os prensados, mas hoje em dia existe aí um mercado, né, amplo aí de pessoas que comercializam e que o Estado tá deixando, né, de arrecadar por conta de uma bobagem de não regulamentar a erva. Até acho que há uns 3, 4 meses atrás, a Anvisa estava fazendo vistas grossas para uma galera que estava importando flores. Tinha uma brecha, não sei se vocês chegaram a ver isso, tinha uma brecha na regulamentação da importação de óleos, e ali não dizia, porque assim, o que não é proibido é permitido, né? Uhum. Então começou a ter uma comercialização de flores vinda lá dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, para quem não quer fumar o prensado, poder comprar. E parece que não era tão caro, não lembro exatamente quanto custava. Mas é um absurdo, porque hoje em dia, se a gente tivesse a regulamentação da erva, onde as pessoas pudessem ter escolha, né? Você entra nos países onde é legalizado, você entra nos dispensários, aí você escolhe o grau de THC que você quer fazer uso, você escolhe se você quer maconha para dormir, maconha para ficar mais alegre, maconha para transar, maconha para tudo. Então, assim, o Siddhartha, de novo, né? Eu falo sempre que eu falo, não tem como não falar dele. Uhum. Ele faz uma comparação muito, muito bacana, né? Que a maconha é uma planta que foi domesticada pelo homem. Então, assim como a gente tem cachorro guarda, cachorro companheiro, cachorro, a gente tem maconha para tudo também. É uma analogia que ele faz e que eu acho muito bacana. Então, eu acho que é uma pena, né? Porque eu acho que é questão de saúde pública. Se as pessoas, proibido ou não proibido, tá fumando prensado, com tudo isso que vocês falaram, que é verdade, né? Acabando com a saúde dela, do outro lado, se você tivesse a erva regulamentada, você estaria diminuindo o impacto, ao contrário, né? Inclusive, se você tivesse uma boa erva para quem fuma, poderia fumar mais CBD, poderia, né, fumar ali 1 para 1, né, fumar comer, porque quem compra erva prensada, em geral, também procura aquelas mais fortes, e aí você cria tolerância, né? O THC, quanto mais você fuma, quanto mais você usa, se você não faz um detox, você cria uma certa tolerância. Então, você vai estar fumando mais prensado, mais vezes, e você vai estar ali acabando com a tua saúde, que vai causar um impacto no sistema público de saúde e, de um modo geral, né, com a saúde das pessoas. Então, a gente só fica triste com tudo isso, né? Sim. Por que não, né? Sim. É isso. Por que não? O que eu posso dizer por mim é que minhas noites de sono têm sido maravilhosas e essa dor crônica que eu tenho nas costas, que é uma dor muito chata, muito, muito chata, ela já aliviou, cara, eu posso dizer quase 100%, assim, eu estou muito feliz. Você tomou o óleo, né? Margarete, exatamente, pelo tratamento que eu tenho feito, o acompanhamento médico, enfim, gostaria muito, né, que o preço fosse mais acessível para que mais pessoas também pudessem se beneficiar de um tratamento que, pelos relatos de pacientes, é um tratamento que tem dado muito certo. Sim. Então, eu acho que quanto mais depoimentos a gente tiver também, eu acho que ajudam, principalmente, a quebrar esse preconceito, né, sobre uma erva que, na verdade, nos beneficia
muito, né? E sabemos que existe uma guerra com a indústria farmacêutica, a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui também. Você me relatou benefícios correlatos à ansiedade também, Sim. inclusive, né? Ansiedade, coisas que a própria prática do óleo ajuda também, né? Muito. Eu estou muito feliz. Margarete Brito, que prazer receber você aqui. Obrigada pelo papo. Obrigada por toda em botar luz, né, sobre um tema que fica ali no cantinho da sala, né, as pessoas são contra, não querem, mas ninguém sabe exatamente o porquê. Espero que nosso programa de hoje tenha ajudado aí a conscientizar as pessoas a entenderem os benefícios. A gente está falando de saúde, né? A gente está falando de bem-estar, né? E a gente sabe que os remédios são muito caros também. E hoje em dia está muito difícil para quem se trata com remédios, enfim, também conseguir, né, dar continuidade, enfim, aumenta o preço sempre. Sim. Temos tratamentos alternativos e a gente, enfim, temos, né, alternativas para já. Então, que fique aqui o recado para nossa audiência. Margarete, obrigada, um beijo para você, viu? Um beijo para sua filha, Eu agradeço. Sofia. Beijo para vocês também. Tchau, Obrigado, tchau. Margarete. Tchau, tão. Beijo. Tchau. Beijo. É isso, César. Posso chamar próxima aula online aberta, que já tem data e hora. Vai acontecer no dia 17 de dezembro, que é um domingão, às 8 horas da noite, com o artista e filósofo das ruas, Eduardo Marinho, junto com Eduardo Moreira. Olha que dupla de Eduardos, hein? Então, para quem não conhece a história do Eduardo, ele é filho de militar e largou tudo para viver nas ruas. E aí, a partir desse momento, ele vai dividir com a gente toda essa experiência, né, desse convívio com as pessoas, né, com os novos amigos, provavelmente, que ele deve ter feito e trocado muita ideia. Ele é muito inteligente, de fato. Eu gosto muito das ideias dele, imperdível essa. Então é isso, gente. Encontro incrível e fantástico. Acesse icl.com.br/sinapse e garanta a sua vaga nesta aula online e gratuita. Lembrando da programação do ICL, que começa com Desperta e Leandro Demore, e logo depois tem ICL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30 da manhã. Valeu, César. Fechou. Boa noite para você. Boa noite. E a gente se encontra amanhã. Beijo. Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil. Olá, eu sou o professor Ladislau Dobor, sou professor de Economia da PUC e consultor de várias agências da ONU. Eu gravei um curso sobre desenvolvimento local e participação comunitária, sistemas participativos. Pense um pouco, a economia do Brasil, 5.570 municípios, isso não se resolve apenas de decisões em Brasília de maneira centralizada. Como organizar esse sistema participativo a partir do local, essa é a proposta. Os aguardo no curso aqui no ICL, se inscrevam, vale a pena. Salve! Dia 17 de dezembro, é domingo, 8 da noite. O verdadeiro fantástico vai estar aqui, uma aula super especial com Eduardo Marinho, o filósofo das ruas. Já ouviu falar nele? É um cara que tinha tudo, tinha origem, tinha estudo, tudo para ser um bom vivant da classe média, mas ele preferiu viver nas ruas, como protesto, como indignação contra o sistema. E nas ruas ele muito aprendeu e muito nos ensina. É uma reflexão necessária para os dias de hoje. Dias de consumo exagerado, dias em que todos lutam para ter e não para ser. Por isso, a aula especial de Eduardo Marinho, domingo 17 de dezembro, às 8 da noite, para você se inscrever, clica aqui no vídeo, é de graça e é a única apresentação. Eduardo Marinho, o filósofo das ruas, no ICL.